Deus que nos dá o privilégio de mais uma vez estar na casa do Senhor, no altar do Senhor, para ministrar a palavra de Deus. Honra e glória ao nosso Senhor. Agradeço ao pastor Giovanni, ministério. Não é para ser meu irmão, mas esse camarada é bom. Graças a Deus. Eu louvo ao Senhor. Podeis assentar, irmãos? Na semana passa ligeirinho, né? Estamos aqui para dar continuidade ao assunto que iniciamos terça passada. Qual era o título mesmo? Nós repetimos várias vezes, faz parte da didática, né? Aprender, memorizar. Então, semana passada, nós iniciamos falando sobre essa doutrina bíblica, não é apenas um lema da convenção. Falamos o porquê disso, né? Para termos êxito, para irmos bem, fazer um bom trabalho e ter uma boa recompensa. Todo trabalhador espera isso, né? E é promessa de Deus. Então, essa é a finalidade desse assunto: trazer harmonia nos relacionamentos, no ministério, na igreja, enfim, para que as coisas funcionem adequadamente. Falamos rapidamente de uma descrição, que unidade é aquela qualidade de ser único, de ser um, de ser indivisível. Falamos de hierarquia, que conceito é aquela organização, aquela escadinha de degraus, vamos dizer assim, de autoridades e responsabilidade, sempre associando que autoridade significa também responsabilidade. Quanto mais autoridade delegada, maior é a responsabilidade. Falando da disciplina, que é ter a vida organizada, regrada, seguindo as determinações, as leis, os estatutos, como a Bíblia diz, as ordenanças do Senhor, enfim, é ter uma vida equilibrada e regrada dentro desses regulamentos, para que as coisas tenham harmonia, tenham devido sucesso da coisa, né? Resultados, aqueles que esperamos ter. Então, fazer uma grande obra, uma boa obra, com qualidade, termos recompensas adequadas, porque a Bíblia promete os chamados galardões, que nada mais é do que um prêmio, uma recompensa pela obra e pelo trabalho. Então é preciso fazer a obra do Senhor, não de qualquer jeito, mas dentro do que Ele mesmo determina. E que entra o tema que a gente está falando: tem que seguir, não basta fazer, tem que fazer de acordo com as determinações, as regras que o próprio Deus estabeleceu. Então falamos que nós podemos ver unidade, hierarquia e disciplina desde o princípio da criação. Foi até aí que nós falamos desse ponto, falando que desde a criação, da semana da criação, nós vemos um Deus planejado, organizado, disciplinado em tudo que faz, promovendo unidade dentro da unidade e estabelecendo uma hierarquia de poder, de governo, de domínio em toda a natureza, em todas as coisas. E como disse o profeta Ezequiel, no capítulo 47, ele teve uma visão das águas que saíam do trono, e ele disse: mede 1000 côvados, a água dava pelo tornozelo, mais 1000 pelo joelho, mais 1000 pela cintura, mais 1000 tinha que nadar águas profundas. Então nosso objetivo sempre é nos aprofundar um pouco mais. Alguém diz: uma coisa repetitiva. Não, nós vamos aprofundar a ideia e a aplicação na nossa vida, porque também, se não tiver uma aplicação, não tem muito sentido. Então é aprofundar no assunto, é mergulhar mais fundo, amém? Dentro desta visão. Então, tendo sempre em mente unidade, hierarquia e disciplina. Encerramos semana passada falando do exemplo ali do casal, da criação, enfim, falando nessa parte onde Deus criou o casal.
E quando Deus criou ali o casal, né, colocou no jardim, o primeiro casal, a mulher, deu a eles o poder de domínio, governo sobre a natureza, sobre todas as coisas. E sempre são algumas perguntas, mas será que Adão não falhou em instruir a Eva? Eu acho que o Adão exagerou, pensamento meu, né? Porque quando a serpente falou com a Eva, ele disse assim: por acaso não foi isso que o Senhor disse, que vocês não podem comer de nenhum fruto do jardim? E a Eva disse: não, o Senhor disse que nós podemos comer de todo fruto, só não podemos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim. E daí Eva foi e exagerou um pouquinho, ela disse: não podemos nem tocar. Então eu acho que o Adão instruiu ela assim, só até exagerou um pouco mais, né? E a ordem era não comer, a Eva disse: não podemos nem tocar naquela. Mas a Eva tocou, comeu, deu o Adão a comer da fruta e pecou. A questão aqui é o seguinte: quando aconteceu o pecado, a queda, e Deus veio, como diz a palavra, que o Senhor costumava passear com eles pelo jardim, como um pai passeia com seus filhos. Essa é a comunhão ideal e perfeita, e nós estamos num novo processo de restauração através de Cristo. Restaurar essa comunhão para que um dia todos os filhos possam estar de mãos dadas com o Pai, essa é a verdade. Esse é o processo do Evangelho. Então, quando o Senhor vem ali, aí fica a pergunta: quem pecou primeiro? Foi a Eva. Mas quando Deus veio falar, Deus falou primeiro com quem? Adão. Com Adão, isso é hierarquia. O Senhor não foi falar que ele estava subordinado, o Senhor foi no líder. Né? Quando o Senhor criou, deu primeiro a Adão a liderança, e deu a ele o domínio, deu a ele o governo, deu a ele o mandamento. Depois o Senhor criou a Eva, colocou como esposa, subordinada ao seu esposo, seu marido, como líder. Quando o casal peca, o Senhor não chegou e foi falar com a Eva, o Senhor chegou e foi falar com o Adão. E quando o Senhor diz, tu está na Bíblia: Adão, onde tu está, é mais ou menos assim: o que tu andou aprontando? O Adão logo diz assim: Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Indiretamente está dizendo: o Senhor é culpado, botou esse problema na minha vida. O Senhor vai e fala com a Eva, e vê que a hierarquia, né? O Senhor veio e falou com ele, foi ela, o Senhor veio e falou para ela, e foi a serpente. A serpente era a criação, fazia parte da criação, que estava sob o governo de todos eles, certo? Então foi Adão, o que houve? Foi a mulher que houve? Foi a serpente. Aí o Senhor começa a decretar, ou dizer para eles qual é o resultado do pecado. Começou a maldição sobre a natureza, sobre a Eva e sobre o Adão, daí de lá para cá, todos os níveis. Então todos ficaram debaixo de uma sentença de maldição. Então isto ajuda-nos a entender que o próprio Senhor Deus, que criou essas coisas, Ele mesmo respeita a questão de hierarquia, de disciplina, certo? De unidade nas coisas. Ele uniu o casal, são uma só carne, certo? Então ele tratou dessa maneira. Acho que isso é mais que claro, que nós também devemos estar conscientes. Falei a semana passada da dificuldade que nós temos com hierarquia, com autoridade, com alguém que tem determinado poder, autoridade sobre alguma coisa, por causa da corrupção que o pecado trouxe na nossa percepção, sentimento e visão das coisas. A gente tem uma resistência, e se nós observar, o próprio pecado, primeiro, já era um ato de rebeldia, desobediência a uma ordem de Deus. E isso está tão implícito na carne, no sangue humano, que você já observa a criança que não sabe nem caminhar ainda, nem dizer uma palavra direito, e ele já começa a dar bronca para o pai e a mãe, a desobedecer, a chorar, a sapatear e se rebelar. Está no sangue, o pecado, certo? E tu nota isso, foi desobediência desde o princípio. Então isso é uma luta diária que a gente tem dentro da igreja, a gente como pastor, experiência, como já disse semana passada, nascido e criado na igreja, muitos anos de ministério, e a gente é calejado com essas coisas.
Como é difícil manter a harmonia dentro da igreja, porque a maioria não compreende isso, que quebrar um princípio deste é um pecado contra a autoridade de Deus, e isso é um pecado gravíssimo que Deus não tolera. Quando se quebra este princípio de autoridade estabelecido na hierarquia, porque como está em Romanos 3 lá, toda a autoridade é delegada por Deus, e vai formando a escada, o degrau, certo? De autoridade e hierarquia. E a gente vê isso, como diz também lá na história, de quando o Senhor falou com Moisés, e que foi estabelecido líderes. Então, conforme a necessidade, vai se estabelecendo uma cadeia, e isso tem que ter, então, a hierarquia, tem que ter disciplina nessa coisa para funcionar, porque o objetivo é sempre manter a unidade do corpo, não pode romper, o corpo é um só. Então o Senhor deu a Moisés naquela época a ordem, líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50, líderes de 10, vai formando os grupos de uma cadeia. E aí é tão importante que cada um tem que estar na sua devida posição, senão a coisa vira problema mesmo, vira um caos. Então em Lucas 12:48, mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá pouco açoite. Mas quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Uma palavra interessante de Jesus, porque hoje também a gente tem aquele lado vaidoso humano, que a gente quer certas posições, a gente, eu digo assim, generalizar, coisa que está no coração de todo ser humano, que é uma posição de destaque, porque vê como um lugar de aparecer, estar na vitrine, enfim, essas coisas, coisa humana. Mas a gente esquece que Jesus está dizendo assim: aquele que mais foi dado, mais será exigido, mais será cobrado, o juízo será mais pesado sobre aquele que mais lhe foi confiado. Então, por isso a gente tem que viver cada um segundo o dom da fé que recebeu, como a Bíblia diz, segundo o que Deus deu. Naquela parábola dos talentos, Jesus diz que para um foi dado 5, para um foi dado 2, para um foi dado 1, como ele quis, ou conforme a capacidade que ele viu, ele mesmo deu a cada um. Então é importante a gente reconhecer, não importa a posição, mas a posição que você está é importante. Por aquilo ali você vai ser cobrado diante de Deus. Então, Paulo já dizia para Timóteo que aquele que deseja o ministério, uma ótima coisa deseja, mas também Jesus disse que quem mais é confiado, mais será exigido, mais será cobrado. O juízo será outro. Por quê? Porque isso é responsabilidade. Um versículo eu acho muito interessante, Romanos capítulo 12, 2 versículos, Romanos 12, versos 14 e 15, que o apóstolo Paulo disse assim: porque assim como em um corpo nós temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Em 1 Coríntios 11, 14, tem uma expressão do mesmo apóstolo que disse que a natureza nos ensina. Então, na minha visão, esse versículo ilustra muito bem esse tema de unidade, de hierarquia e de disciplina. E é necessário nós entender bem isso. Por que eu digo que esse versículo ilustra? Paulo, muito feliz, claro, dirigido e inspirado pelo Espírito Santo, poderia ser diferente, né? Pegar o corpo humano para ilustrar tudo isso aqui. Porque quando você olha para o corpo humano, você vai observar o seguinte: que todo o comando do corpo parte da onde? Cabeça, cérebro aqui. A Bíblia diz que Cristo é a cabeça da igreja, a igreja é o corpo de Cristo. Se você quer movimentar um dedinho da mão ou um dedinho lá do pé, a ordem parte daqui de cima, todos sabem, e vai passar por vários outros componentes, membros, coisa do corpo, né? Como o principal aí é os ligamentos nervosos, que é quem leva o comando, mas passa por articulações, juntos músculos e tudo, até chegar lá no último extremo para mover o dedinho, fazer a hora de sair daqui e passar. Agora você vê o seguinte: uma pessoa que tem uma paralisia, ficou paraplégico ou do membro que seja,
houve o que? Um rompimento de algum ligamento. Em algum ponto na hierarquia do corpo, alguma coisa se rompeu. O comando que sai do cérebro não chega lá no dedinho, não chega lá na perna, porque em algum momento, alguma ligação, algum membro, alguma coisa nesse meio rompeu. Então, acho que Paulo foi muito feliz em colocar isso. Quando a gente olha, por exemplo, um salmo muito conhecido, aquele 133, que diz que a comunhão é como o óleo que foi colocado na cabeça do primeiro sumo sacerdote, que foi Arão. E veja bem, o óleo foi derramado na cabeça. O óleo corria no seu cabelo, pela sua barba, no seu manto, para dar hora é daquele manto, até embaixo. Então, isto ilustra muito bem que toda a autoridade, toda a unção, toda a graça vem de cima, na cabeça, e vai descendo em todo o corpo. Glória a Deus. Então, quando em algum momento isso é rompido, conforme esta ilustração, quer dizer, o bonequinho achou melhor sair da posição dele do que ficar ali. 1 Pedro 2:5, a gente até entende, porque Pedro disse assim: porventura não sois vós pedras vivas, edificados pedras vivas no edifício de Deus? Então aqui, claro que nós podemos notar uma coisa: um prédio que nesse aqui são pedras mortas, o tijolo está colocado ali e ele nunca vai sair dali porque não tem condição de sair. Agora, quando Pedro diz que nós, igreja, somos pedras vivas nesse edifício espiritual, pedra viva significa que você tem pensamento, que você tem atitudes, que você pode se mover, tá certo? Então vamos ilustrar assim: imagina se essas pedras, esses tijolos dessa construção tivessem esse poder, como Pedro disse, eles são pedra viva. Aí daqui a pouco alguém resolve: eu estou cansado de estar aqui, eu vou sair daqui, eu quero ir lá para cima. Sai. Daqui a pouco sai mais um, daqui a pouco sai mais um, daqui a pouco a parede está toda furada, daqui a pouco a parede cai. Está para entender isso? Então acho que isso nos ensina a importância de cada um assumir o seu lugar no corpo. Você imagina botar eu na música e botar o músico na pregação? Tem música que prega, Deus não, né? Você acha que ia dar certo? Eu não sei nada de música. Você acha que ia funcionar? Mas tem gente que não reconhece o dom dele, nem a posição dele nesta hierarquia, e aí ele complica, ele quer sair do lugar dele e quer ir para um lugar do outro. Tudo bem que Pedro diz que ele tinha pedra viva, tem pensamento próprio, tem vontade própria, e aí também a gente precisa entender o chamado e a vocação, aonde Deus o chamou, onde Deus nos colocou, saber que ali você é importante. Se sair dali, você perde também a sua importância no negócio, porque você é importante enquanto você está no lugar em que Deus te colocou. E aí diz que o corpo ele formou e colocou como ele quis, não é a gente que escolheu. Então, quando Paulo escreve isso dizendo que somos muitos membros, mas ao mesmo tempo somos um só corpo, ele nos ensina essa importância da disciplina, porque tudo é disciplinado, tudo segue os comandos exatos, nenhum faz o que é do outro. Numa emergência, às vezes com o pé pode até fazer alguma coisa que ele ia fazer com a mão, mas com certeza vai ser com muito sacrifício, muito esforço, e não vai ser perfeito. Então numa emergência pode alguém até suprir a falha do outro, mas que não vai sair como devia sair do ar, porque o Deus deu o talento para cada um no seu devido lugar. Então entender a harmonia, entender disciplina, entender a harmonização do negócio, as regras determinadas. E combater a ideia que está vindo do mundo para dentro da igreja, que todo e qualquer regulamento é opressão. A liberdade está sendo cerceada, está não sei o quê. Não, porque a gente é livre. Isso é religiosidade, isso é formalidade, isso é não sei o quê. E quem disse que isso não é importante? Até mesmo esse termo religiosidade, que todo mundo coloca uma coisa negativa, é bem assim. Existe a religião boa, existe a religião errada. Ser religioso não é errado. Ser legalista, frio, sim, como era a história dos fariseus. Se for olhar a origem da palavra religião, significa religar com Deus.
E para nós religar com Deus é através de Cristo. Então, buscar a Cristo, ser fiel, não é ser religioso, não, é ser fiel a Deus, é uma coisa boa da religião. Então, todas as pessoas corrompem todos os conceitos, a gente ouve e sai repetindo e achando que é bonito, porque não tem o trabalho de ir para a Bíblia, olhar ver o que a Bíblia diz. E fica repetindo. Por exemplo, fala de hierarquia, isso está aqui na Bíblia que nós estamos vendo. Só que hoje não se fala mais nisso, porque a autoridade, não sei o que, abuso de autoridade, a opressão, não sei o que, criaram um outro conceito chamado cobertura espiritual e exageraram para um lado, fazendo das pessoas uns bonequinhos, marionetezinhos na mão, que ele não pode nem ali na loja comprar sem ter a bênção do Pai. O que está isso na Bíblia? Estão criando pessoas maduras em Cristo ou deficientes que têm que viver carregado pela mão a vida inteira? Então, entender hierarquia é uma coisa, é bíblico. Criar dependência humana nas pessoas é outra coisa, bem diferente. Mas as heresias entram por distorções, e é por isso que nós precisamos entender. Como eu disse, o exemplo da visão do Ezequiel, que foi aprofundando no negócio, vamos ver um pouco mais sobre união, unidade. A gente confunde um pouco essas duas palavras, parece que elas se confundem, união e unidade, unidade e união, mas ela tem alguma coisinha diferente um pouco. Unidade é aquilo que já falamos, é o único, indivisível, que a gente aprende lá desde os primeiros anos de escola. Então, unidade significa concórdia, conformidade, padrão, uma coisa. E união significa uma ligação por associação, por acordo, por pacto, por algum objetivo. Como, por exemplo, vocês estão construindo aqui, isso gera uma união. Se você une em torno da construção, querendo essa obra, pode ser que até uma pessoa não crente, nem membro da igreja, se una no processo. Não, gosta dessa gente, admira a igreja, vou dar uma oferta, vou ajudar, ou vou lá botar a mão e ajudar a construir, eles se unem. Isso é uma união. Mas alcançado o objetivo, ele vai embora. Não, eu vim para fazer o projeto dele, não vou embora. Então ele teve a união, por um tempo teve. Teve unidade, não fez parte do corpo. Não se uniu. Então eles têm crentes, tem gente que está na igreja que não é admirador, está unido por algum objetivo, mas ele não está integrado ao corpo, não está na unidade do corpo. Teve um pastor, eu não lembro o nome dele agora, acho que ainda tem o tempo do DVD, acho que ainda tem lá no caso do DVD, que ele ilustrou o seguinte, essa história de união, com purê de batata. Vocês já ouviram essa ilustração? Eles pegam um saco de batata, dá ali individuais, as batatas, né? Ah lá, tem 50, tem 100, tem 200, sei lá, está um saco de batata. Então você identifica cada uma. Está unida ali no saco. Tá? Mas quando você pegar aquilo lá, cozinhar e amassar e fazer um purê de batata, essa união foi tão grande que ela virou uma unidade. Purê de batata, você não consegue mais separar a batata A, B, C, 1 e 2, não consegue mais separar nem identificar. Isso é a unidade do corpo. E achei muito interessante, esse é o ideal do corpo de Cristo chamado igreja. Ela tem que se unir a ponto de formar uma unidade. Aleluia. Indivisível, inseparável, membros do corpo, certo? Isso que Paulo diz, nós temos atividades diferentes, somos membros, mas somos um só corpo. Então foi muito interessante essa ilustração. Então a união, ela tem a ver com os nossos objetivos em comum, como eu disse, semelhante a uma construção. Já a unidade tem a ver com o nosso posicionamento em Deus. Unidade tem a ver com o seu posicionamento. Você é membro do corpo ou você não é? Se é membro, por obrigação está na unidade. Se não é membro, pode estar unido em um dos objetivos da igreja e alguma coisa, mas está unido em algum objetivo, mas não faz parte da unidade chamada corpo. E é esses que às vezes complicam. Às vezes ajudam e às vezes atrapalham. Na igreja de Atos dos Apóstolos, que a gente chama de igreja primitiva, não sei o que, a gente via essas coisas também, unidade, hierarquia, disciplina. Você imagina, na Atos 2,44, diz que eles tinham, aqueles que criam, mantinham-se unidos, tinham tudo em comum. Como é que ia manter a comunidade unida, tendo tudo em comum, se não houvesse essas coisas, essa organização? As pessoas vendiam propriedades, coisas que tinham e traziam, entregavam aos apóstolos, repartiam entre as pessoas e ninguém ainda nada tinha falta. Quer dizer, parecia realmente uma harmonia, tudo maravilhoso, porque com certeza tinha esses princípios.
Mas dali a pouco a comunidade foi crescendo rapidamente, coisa pentecostal, mas já naquele tempo que estava nascendo a igreja, era muito rápido o crescimento. Surgiu a necessidade na parte social. O que acontecia? Viúvas, órfãos, estavam padecendo necessidade, estava faltando gente para atender, porque cresceu o número, não era negligência, cresceu e não tinha gente para organizar, daí surgiu a necessidade. O que os apóstolos disseram? Em Atos capítulo 6, a eleição dos primeiros diáconos. Eles disseram: olha, irmão, escolham dentre vós 7 homens, cheios do Espírito, bom testemunho, boa reputação, todas aquelas qualidades. E disseram assim: vamos colocar eles sobre esse negócio. E os apóstolos disseram assim: e nós vamos permanecer na oração e no ministério da palavra. Então se estabeleceu hierarquia por áreas. Esses novos irmãos vão cuidar dessas áreas. Por que os apóstolos entenderam? Nós precisamos ficar. Porque eu imagino o seguinte: a igreja estava nascendo, não tinha Novo Testamento escrito. Toda a escritura que eles tinham era profetas e lei de Moisés, o Antigo Testamento. Como a igreja estava nascendo e sendo desvinculada do judaísmo, outra coisa que muitos não entendem, faz uma salada de fruta hoje tão grande até nas pregações. Os apóstolos precisavam ficar em oração para receber as revelações, as orientações do Espírito. Por isso você encontra aquela palavra sobre a igreja, que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, isso é no ensino que os apóstolos davam, porque eles tinham que ficar buscando a Deus, consagração, ouvir a Deus e poder passar as instruções para a igreja. Isso que formou o Novo Testamento. Então eles precisavam, vocês precisavam ficar nessa parte, precisavam de alguém subordinado que atendesse aos outros pormenores da obra. Se formou a hierarquia com unidade, com disciplina, para que tudo funcionasse perfeitamente, e passou a funcionar perfeitamente. Nós temos algumas coisas incorrigíveis no nosso meio hoje, porque na maioria dos nossos casos, virou cultura assembleiana, o pastor é o faz tudo. Ele não é só um líder espiritual, que deveria ser. Ele é o administrador, é o construtor, é o pagador de conta, é o comprador, faz tudo. E os membros da igreja ainda não se conformam se o dirigente da congregação for na casa dele. Tem que ir o pastor na minha casa. Você vai ficar aguado, tristinho, né? Agora você imagina, não pode, vamos ao nosso exemplo, não pode quitar a nossa igreja de Parobé se o pastor tivesse que visitar cada membro da igreja. Eu acho que ele ia dar conta? Nunca. Acho que ia fazer outra coisa? Nunca. Então por isso se estabelece hierarquia, grupo de 50, de 10, de 50, de 100, de 1000, sei lá como for, vai estabelecendo vários departamentos e cada um tem que funcionar no seu departamento, na área que foi confiada. Então isso está tudo assim muito claro ao longo da Bíblia, como as coisas são estabelecidas por Deus, para que funcione. E outras coisas, não está na Bíblia, mas a necessidade exige, em uma visão espiritual, numa organização, você planeja e organiza as coisas, mas o eixo, a raiz é essa. Uma igreja pequena é uma necessidade, uma igreja grande é outra necessidade de organização de todas essas questões. Mas isso é importante, entender esse princípio. O próprio Deus, nós vemos que Ele é formado por 3 pessoas, a trindade divina. Aí tem aqueles também que criticam, não tem trindade na Bíblia, não tem, mas tem Pai, Filho e Espírito Santo em muitos e muitos trechos da Bíblia. Em muitas coisas nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. Mas lá no sexo, o que começaram a usar esse termo, usar esse negócio de trindade, é a igreja católica, o pessoal tem muita coisa, tem polêmica, assim, por pouca coisa. Mas vamos para a Bíblia, está lá assim, e nisso nós vemos também isso que nós estamos falando, uma perfeita unidade entre as 3 pessoas. Por isso, e também tem o questionamento, está Cristo dividido? Disse Paulo para meus coisas, de maneira nenhuma. Pode a igreja estar dividida? De maneira nenhuma, seu corpo de Cristo. Pode a igreja não respeitar disciplina, unidade, hierarquia? De maneira nenhuma, senão deixou de ser corpo. Então isto são coisas, princípios claros
1 Coríntios 12:6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Unidade na diversidade, que eu quero falar aqui um pouquinho, que é tão difícil. Já falei a questão da pedra viva, né? Então, manter a unidade num momento que você tem uma diversidade de pensamento, de atitude, de visão, de maneira das coisas. Para isso ser possível, tem que ter uma submissão ao Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito é um só, certo? Se ele é um só, ele não vai julgar esse grupo contra esse ou esse contra aquele, tá? Ele mesmo vai fazer divisão no corpo. O corpo é um, o Espírito é um. Basta você olhar para você mesmo. Se você está dividido dentro de você mesmo, você está com problemas emocionais, psicológicos, alguma coisa. Porque você é uma unidade, um corpo. Então a igreja assim, é um corpo e é um espírito. Então não pode haver o mesmo espírito jogar um grupo para cá, outro para lá fazer coisa. E as pessoas às vezes dizem, Deus falou comigo. Às vezes o pastor chega e diz, olha, Deus falou comigo. Ah, pastor, mas comigo Deus não falou. Não vou fazer. Não estou dizendo que pastor ou que líder é infalível. Mas Deus respeita a hierarquia também, porque foi Ele que criou. E se Ele criou, Ele também não vai quebrar. Então se alguma coisa não está se harmonizando, vamos ouvir a voz do Espírito. Porque essa é a lição de Atos. Quando houve dúvidas e dissensões entre os primeiros apóstolos, está lá já em Atos, capítulo 15, a primeira assembleia convencional, o que eles fizeram? Se reuniram e foram orar. E a decisão foi assim, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Quando Paulo e Barnabé foram chamados para a obra missionária, diz assim, e o Espírito Santo falou, me separe Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho. O Espírito Santo falou e harmonizou as coisas. O problema hoje é que muita gente não quer ouvir o Espírito Santo e usa o nome de Deus em vão, cometendo outro pecado, dizendo Deus me falou, Deus me disse. Não, já vivi muito disso. E eu me arrepio às vezes quando as pessoas chegam e dizem, será que falou mesmo? Eu já ouvi muito disso, usar o nome de Deus em vão. E já viu aquelas pessoas que Deus muda de ideia com ele toda hora? Não, hoje Deus me direcionou para cá. Não, Deus já me mandou para cá. Deus já me mandou. Para aí, velho. Se eu usar o nome de Deus, não vai outro pecado. Por quê? Porque não se submete, não entende hierarquia, não entende disciplina, não entende unidade do corpo. Quebra todos esses princípios e acaba, por último, quebrando a cara, né? Efésios 4, verso 1 a 7. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, algumas Bíblias dizem eleição, com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Esta palavra suportar um ao outro é dar suporte, apoio. Está pesado, está difícil, mas apoia, dá suporte, ajuda. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Unidade do Espírito. Então, como é que o Espírito Santo pode estar num grupo de 100 ou de 200 e está levando este para um lado, aquele para o outro, botando em conflito um com o outro? Não. O conflito vem pelo nosso entendimento natural, carnal, pelos aprendizados da vida, pelos traumas da vida. Cada um pensa de um jeito, reage de um jeito, outras áreas. Então surgem conflitos puramente pela mente humana, mas quando vamos para o Espírito Santo, as coisas devem se harmonizar se formos obedientes. Aleluia. O problema é que quando as coisas não se harmonizam, é porque não queremos submeter às orientações do Espírito, que é um só que age no corpo. E como a própria Bíblia diz, jamais ele estará dividido. Então, guardar a unidade pelo vínculo da paz. A paz só é possível quando existe disciplina. As pessoas indisciplinadas vão gerar problemas. Vai ferir alguém, vai prejudicar alguém, vai sobrecarregar alguém, vai acarretar sempre algum problema para outro. Como o corpo é um só, começa a atingir a hierarquia da coisa.
saiu do lugar, feriu o outro, casou aqui, vai causar um problema. E isso vai acabar prejudicando a unidade. É o dedinho infeccionado, ferido, e o corpo todo sente a febre e a dor. Por isso que eu disse que Paulo foi muito feliz, claro, orientado pelo Espírito, ilustrar com o corpo humano. Verso 4 de Efésios 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos vós. Aleluia. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Aleluia. Estava pensando, como assim? A gente fica questionando, procurando entender. Eu sei, o que quer dizer esse versículo? Mas a graça foi dada a cada um segundo o dom de Cristo. Primeiro pensamento é assim: bom, Deus dá para esse aqui, vamos mostrar assim, meio litro aí, 1 quilo de graça, para aquele dá 2. Aí, não, esse negócio está fechando. Sei, o que é isso? Não, isso aqui é infinito. O dom de Cristo é o seguinte: que dom é esse? Foi Cristo que Deus deu por nós e para nós. Dom é um presente, uma dádiva. O dom de Cristo, Cristo foi dado por nós. Isso não tem limite, não tem medida, não tem cálculo. Então nós temos uma graça infinita sobre a nossa vida, dada por Deus. Aleluia. Então isso é o suficiente para nos capacitar a entender isso que ele disse aqui: um só Senhor, uma só fé, um só corpo, um só Pai, um só batismo, um só Espírito, um só, unidade. Dentro dessa hierarquia das coisas, tá certo? Nós entender isso, que existe uma unidade. Mas ao mesmo tempo existe uma diversidade de coisas, de pensamentos, de atitudes. Existe uma diversidade. O que é isso? Primeiro, de maneira natural. Todos nós pensamos de maneira diferente, porque somos indivíduos. Deus nos fez assim. Então precisamos entender isso, que também somos criaturas de Deus, e cada um tem uma maneira de ver, de pensar, nós somos individuais. Certo? Indivíduo é isso, individualidade. Cada um tem uma característica diferente, de pensar, de agir, de fazer, de reagir, enfim. Mas também o mais importante aqui é a diversidade de dons e ministérios. E aí que tem muito problema e conflito, que desestabiliza e prejudica tanto o corpo. Se for ver na Bíblia, nós vamos encontrar pelo menos 21 chamados dons, ministérios, operações do Espírito. Pelo menos 21. Fala que o Senhor deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores ou mestres. Outros deu dom de cura, de profecia, de sabedoria, da ciência, de administração, de caridade ou assistência, e vai indo. Deus foi dando cada um. Aí você imagina assim: Deus botou todo esse pessoal junto, deu talentos e dons e capacidades diferentes para um e para outro. Teria Deus errado nisso? De maneira nenhuma. Claro, Deus não é. Mas isso nos torna interdependentes. Nós dependemos um do outro, para que a obra seja ampla, completa e perfeita. E até lá em Efésios 6, onde ele fala dos 5 ministérios, e outra passagem, ele vai ter essa palavra, que ele deseja o trabalho em conjunto para o aperfeiçoamento do todo, do corpo, do todos os santos. Então dá dons para cada um. Qual é o grande desafio nessa diversidade? É nós exatamente aprender isso: hierarquia, unidade, hierarquia e disciplina no exercício dos nossos dons, e entender que eu tenho um dom no ministério, esse irmão aqui tem outro, pastor Gilvan tem outro, aquele ali tem outro, ele lá tem outro, mas nós temos que trabalhar junto. O problema é quando entra a vaidade humana: não, eu sou mais importante que você, eu não preciso de ti, eu vou abrir minha igreja, minha congregação.
Tem uns que são os ótimos cantores e músicos. Para que eu tenho que ir nessa igreja? Eu vou para Livópolis, eu tenho muita gente que me admira, gosta de me ver cantando e tocando. Eu vou a Livópolis, minha igreja, mas ele só sabe cantar e tocar. Ele sabe pregar, ele sabe dar um estudo, ele sabe doutrinar, ele sabe instruir, não sabe, mas sabe cantar, sabe louvar muito bem. Daí alguns seguidores vai lá para uma igreja. Quantos já fizeram isso? E tem uns famosos aí no Brasil. Mas vai ouvir pregar uma negação, fala umas heresias dele. Mas louvar muito bem. Então, gente, é importante você entender e reconhecer o teu chamado, a tua posição, teu dom, amém? Marcamos por aqui, se Deus quiser, na próxima terça, se o pastor deixar, a gente continua, amém? Deus abençoe. Vamos colocar aqui. Glória a Deus, maravilha. Glória a Jesus, Deus é bom.